Suas mãos para cá em nome de Jesus. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Conforme a Camila acabou de falar, nós prezamos, Senhor, pela sua palavra, Senhor. A sua palavra é escudo para as nossas vidas. A sua palavra, Deus, nos traz libertação. A sua palavra nos traz renovo, Senhor. E hoje nós vamos, Senhor amado, tirar algumas dúvidas, alguns conceitos, Senhor, que temos já formado a respeito, Senhor, da paixão de Cristo, Senhor, Deus, de Páscoa, Senhor, que o Senhor possa usar, Deus, a sua filha poderosamente, que possamos entender, Senhor, no nosso espírito, Senhor amado, vir para a nossa mente, descer para o nosso coração a sua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que vidas venham sair deste lugar curados, Senhor, a começar, Deus, naquele que está levando a mensagem, que é a pastora Simone, no nome do Senhor Jesus, amém. Você que vai dizimar e ofertar, se quiser fazê-lo, ou fazer através de Pix, fica à vontade aí, em nome de Jesus. Pai, Senhor, irmãos, como eu estava ouvindo o culto, diga assim para mim: que bom que você veio. Eu estava ligada. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Eu estava refletindo sobre tanta coisa a respeito das coisas de Deus, sobre as coisas da Páscoa. A gente precisa, inclusive eu até estou querendo trazer para nós, né, para você, perguntando o seguinte: quem aqui já não disse Feliz Páscoa? Simplesmente por dizer Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Como a gente diz, da mesma forma que a gente fala Feliz Natal. Às vezes mais preocupado com um presente ou com o presente do amigo secreto. E a Páscoa mais preocupado com o que alguém vai achar do meu ovo de Páscoa. Ou se eu vou ganhar um ovo de Páscoa. Ou um amigo secreto de chocolate, mas a gente não traz dentro do nosso coração, talvez, firmado, quente, o significado do que estamos vivendo, ou melhor, fazendo a gente refletir nessa data. Porque vivendo, a gente precisa estar vivendo como cristão todos os dias, quente, firmado nesse símbolo, né? Que a igreja muitas vezes... A igreja colocou aí, né, uma data da Páscoa, com todo um símbolo do cristianismo e vindo até muitas coisas da igreja católica romana. Eu não vou entrar em períodos históricos aqui agora, mas tem sim um símbolo religioso. E fala-se sobre ele, mas não valoriza-se ele. A gente sabe que o Natal celebra-se, por mais que Cristo não nasceu em dezembro, celebra-se o nascimento de Jesus, mas não dá-se a devida atenção a esse fato, a esse movimento histórico da qual é celebrado. Né? O que muitas vezes, até mesmo quando a gente vai na festa de uma pessoa, às vezes o aniversariante nem é muito bem, né, olhado, é mais algumas outras coisas. Então, será que nós não somos mesmo egoístas? Será que a gente não está mesmo centrado dentro do nosso umbigo, sempre olhando para as coisas que importam para nós, o que é importante dentro de nós, ou para nos prevalecer, ou para a gente ganhar vantagem em alguma coisa? Como será que é o nosso mover na nossa vida? No geral, eu estou dizendo. Ainda mais depois do que nós vamos conversar hoje, vocês vão refletir um pouco no final, sobre o significado disso, que é um significado de redenção, que é um significado de salvação, que é um significado de libertação.
Mas muitos não sabem do contexto bíblico. Não sabem o que é a Páscoa bíblica. Não sabem de onde veio. Não sabem por que veio, porque foi estabelecida, porque é o memorial. Qual é o memorial da igreja hoje, no lugar do que era para os judeus, né? O imolar um cordeiro, sacrificar um cordeiro e fazer toda aquela celebração judaica. O que é a Páscoa judaica para o cristianismo? Como que é o nosso memorial? Qual é o nosso memorial? Nosso memorial é este ou nosso memorial é este? Por isso que eu corri falar, tem que ter um memorial nosso aqui. Que é o nosso memorial. Esse é o nosso memorial, que ativa a nossa fé. Então, será que a nossa Páscoa não está igual a um bom dia? Um está tudo bem? Um feliz Páscoa? O que significa aquele sangue do cordeiro lá no Velho Testamento, quando foi passado nos umbrais das portas e na lateral? O que significa esse sangue? Porque até então eles creram e passaram. Nós cremos, até sim, cremos no sangue de Jesus, cremos que o Senhor Jesus morreu. Mas o que é passar o sangue nos umbrais das portas? O que é trazer isso para as nossas vidas hoje? Porque a palavra do Senhor ela é muito clara. E está escrito. Está escrito. O Espírito Santo, eu estou refletindo muito isso. E quando a gente se aproxima da palavra, Deus se aproxima da gente. Não é? Quando a gente se aproxima. Eu sei porque eu tenho passado questões aí atrás, há uns tempos atrás, há uns dias atrás, muito complexa nesse sentido. De lutas, pressões, desânimos e tantas outras coisas. Espiritualmente dizendo, mas quando nos aproximamos da palavra, com o coração inteiro, voltado a querer ouvir a voz de Deus, Deus ele não despede um coração aquebrantado, um coração sincero, um coração verdadeiro. Não importa o momento, não importa a sua situação, não importa para você 2 minutos atrás, importa agora. Deus é um Deus que está interessado no aqui, agora. E entender como que está o nosso coração agora. Porque senão nós vamos ser não só julgados pelos outros, mas julgados por nós mesmos, que nós somos os mais críticos que podemos ser, né? Porque antes de nos atacar, ou das pessoas, a gente mesmo já nos sente indignos ou tantas coisas. Então eu quero dizer para você que Deus, Ele é Deus, suficientemente Deus, e Ele não usa o parâmetro que eu e você usamos. Deus, Ele é Senhor, Ele é Pai, Ele é Abba, e Ele sempre vai estar atento ao seu movimento e percebendo se esse movimento vem do coração. Uau! Falei isso que eu nem sabia que eu ia falar, saiu. Né? Não é verdade? Ele vai estar atento ao seu movimento. Eu vou repetir para eu ouvir, e percebendo se esse movimento condiz, não é contraditório ao seu coração. Porque senão é hipocrisia. Então, será que eu estou aqui querendo estar? Estou. Você está aí querendo estar? Você está aí querendo estar? Você está esperando o Pai olhar? O Pai dizer sim? Vem até mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, perdidos, desesperados, confusos, sem direção, não sabe o que vai ser daqui quando descer as escadas. Mas Deus diz, eu quero o coração confiante de que eu estou assim, ó, impressionada com o Espírito Santo se movendo.
com o que eu posso fazer quando você acredita que eu sou o Pai. E não quando você ainda entende que pode fazer nas suas forças, pelas obras das suas mãos. Eu quero que você entenda, Deus dizendo para nós, que eu sou pai e você filho. Eu sou o Criador e você é a criação. Eu sou a fonte e você precisa dessa fonte. Eu sou o sustento e você precisa de mim para se manter vivo. Eu sou a direção, sem mim você se perde. Mas eu não sou peso, eu não aponto o dedo. Eu sou leve. Eu não trago peso, eu não trago jugo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vocês e eu, muitas vezes nos afastamos pela própria visão distorcida que nós temos de Deus. E porque ainda não queremos nos render, né? Definitivamente ao que Ele tem de bom nas nossas vidas. Experimentar, esperar, confiar, entender quem Ele é, buscar conhecê-lo enquanto nós podemos achar, buscar tirar os olhos dessa terra tão confusa, virtual, da qual hoje em dia a mesa não é posta mais na nossa casa. O celular ocupa lugar junto com os talheres. Não há mais respeito quando alguém alguém fala conosco, ou quando a gente fala com alguém. O amor não se manifesta mais com qualidade. A gente está perdendo essência, sentimentos. Eles estão bagunçados, distorcidos em nome do amor. Que amor? O amor está se perdendo o conceito, né? O amor está se tornando materialista. E todo mundo continua na sua necessidade de afeto. Todo mundo continua na sua necessidade de um olhar. Todo mundo continua na sua necessidade de validação. Mas todo mundo tem ainda suas questões de orgulho, de preconceito, de certezas, de críticas, de apontamentos. Não só para com o outro, mas consigo. Como eu mesma ouvi para mim mesma, pensamos muito, confiamos pouco, desfrutamos pouco dos momentos com qualidade. Irmãos, Páscoa é ressurreição. Nós vamos conversar um pouquinho, eu não quero me estender muito no período histórico, porque eu quero convidar você a ouvir o mover do Espírito dentro de você, para você se separar na sua casa um momento, para adquirir um hábito de ler a carta que o Senhor deixou sobre ele para você, que é a palavra de Deus. Eu quero convidar você a querer conhecer mais o seu Pai e como Ele pensa através da própria palavra. A começar por um devocional, a começar por outros caminhos que levam mesmo ao conhecimento da palavra. Juntar-se com alguém, ouvir mais aquilo que vem de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se afasta daquilo que não é de Deus. Quanto mais a gente está perto da luz, as trevas vão sendo dissipadas, né? Porque a luz vai tomando conta e vai clareando o nosso caminho. Quanto mais longe da luz, as coisas vão ficando nubladas, até que chega um ponto que a luz não alcança mais e a gente tropeça porque estamos nas trevas e não temos mais direção. A gente vai pelo tato, muitas vezes, e aí
pelas obras das mãos, né? Pelo tato. E a gente tropeça de verdade. Porque aí a gente cai. As coisas não são como são aparentes, né? Elas não são verdadeiras. A luz, ela clareia, ela é clara. Você sabe exatamente onde está pisando. Você tem certeza de onde você está. Por isso que Deus, quando fala, Ele choca. Deus, quando fala, choca ou não choca? Constrange ou não constrange? Constrange. Envergonha ou não envergonha? Envergonha porque nos mostra que nós estamos nos enganando. A gente fica com vergonha, porque a gente não fica com vergonha porque Ele nos coloca na parede. Ele não é esse Deus que fala, ou você me ama ou você vai para o inferno. Ele não precisa disso. É que o amor de Deus, a gente fica com tanta raiva de falar, como eu pude me enganar? Como eu pude acreditar que eu conseguisse sozinho fazer tudo? Como eu pude acreditar que as trevas conseguem me ajudar? Como eu pude acreditar que esse mundo tem algo bom, né? Para oferecer para a gente, né? Nós precisamos entender mesmo, nós, que sem a bênção para nos acompanhar, tanto é que o povo quando saía do Egito, né? Que Deus libertou, a Bíblia diz, né? Que à noite um clarão guiava eles, não era isso? E durante o dia, uma nuvem, o que acontecia? Cobria eles do quê? Do sol. Então a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ela descansa. A palavra de Deus, ela é rica de muitas coisas. É que como a gente quer sempre provar que quer estar no controle, a gente põe em dúvida, em xeque muitas coisas, né? Põe em xeque, porque na verdade a gente não quer ser controlado e não quer ser guiado. Quando a gente percebe que está sendo guiado por Deus ou por Pai, a gente se revolta. Muitas vezes pastor remete até uma questão de pai, né? Igreja, ou senão aquelas coisas meio assim. Existe sim autoritarismo, existe igrejas que estão conduzindo aí coisas terríveis. Mas não existe vida, harmonia sem disciplina, né? Não existe, é tão difícil encontrar disciplina, é tão difícil encontrar alguma ordem. Deus é o Deus da ordem. Irmãos, Deus é o Deus da ordem. A Bíblia diz, no início desse ano, eu não trouxe ainda essa palavra. Quando virou o ano, eu não sei se eu falei isso para vocês, para alguns eu já falei. Quando virou o ano, veio tão forte, veio como uma bomba no meu coração, explodiu assim, foi um momento que eu estava orando. Eu falei, meu Deus, eu comecei a chorar, mas foi muito quente no meu coração aquilo. Dizendo que esse ano era o ano da ordem. Foi assim que veio dentro do meu coração. Eu vou buscar força em Deus para desenvolver essa ministração. Que o Deus é Deus da ordem. Deus é Deus do equilíbrio. Então Ele veio para trazer ordem. Esse ano Deus estaria como ordem no meu coração. Foi assim que estava sendo ministrado. Deus é Deus que veio trazer o equilíbrio, colocar ordem nas coisas, colocar prumo, organizar. Só que a organização de Deus, no meu modo de entender, e eu acredito no de vocês também, como é Deus, não faz de qualquer forma. A limpeza dele é boa, né? Ele tira tudo do lugar e limpa tudo, né? A terra era sem forma e vazia, mas ele foi organizando dia a dia, porque a terra se tornou sem forma e vazia. E ele foi organizando. Então, às vezes acontece um rebuliço em nós, a gente está firme, depois se desorganiza, ele vai organizar. Para ele organizar, meu negócio pega, né? Porque ele vai organizando de dentro para fora, que é o que está lá dentro da terra. Ele vai lançando vitamina lá dentro, né? Até a plantinha ficar verde de novo, né? Ele vai limpando, tirando a erva daninha, afofando a terra, ele vai organizando. E quando ele chega para organizar a nossa vida, primeira coisa que vem é o arrependimento de novo,
Ele vai tirando as escamas dos olhos de novo, porque a gente começa a ficar cego, né? Frio, cauterizado. É bem assim, né? Num dia, sem você perceber, algo dele toca você de novo. Não é assim? Quando você começa a ficar nervoso, ou com raiva do seu marido, da sua esposa, ou do filho, ou do serviço, algo acontece na sua vida, não é assim? Alguém intercedendo, alguém fazendo algo por você, Deus, ele começa a se mover. Aí ele vem, pá, do nada começa de novo. Não é assim? Ele não desiste de nós, irmãos. Ele começou uma boa obra, ele vai terminar. Deus é o Deus da curva. Tá indo, virou a curva, né? Meu Deus, estou virando tudo aqui. Mas olha, o que eu quero dizer, tudo isso tem a ver com Páscoa. Tem a ver com Páscoa por quê? Porque Páscoa é o quê? É a vitória de Jesus sobre a morte. Não é isso? Ele venceu a morte. E é importante a gente dizer o quê? Que os israelitas, começa lá, para a gente entender, a palavra do Senhor, ela é muito clara, por quê? Hebreus 10, 1, diz assim, você vai pondo, Oká? Eu vou passando rápido, tá? O que eu tenho aqui eu vou lendo. Hebreus 10, 1 diz assim, a lei é Velho Testamento. Só para vocês entenderem um pouco a palavra de Deus. Hebreus é Novo Testamento, está falando da lei, Velho Testamento. A lei traz, tudo o que acontecia lá na lei, traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Vamos entender uma coisa, a lei traz apenas a sombra, ou seja, tudo que era propósito de movimentos eternos, eu estou dizendo, sentido de redenção, Jesus, mostrando Jesus que viria, tudo que era propósito, né, no sentido de nova aliança, tudo que Deus queria mostrar no sentido de reino. No Velho Testamento, antes de Jesus vir, porque vocês sabem que a história principal da Bíblia é quem? O centro é Jesus. Por quê? Porque o início mostra o homem caindo, o homem se afastando de Deus. Só que Jesus, ele veio ali, no meio, trazendo o quê? Aí começa a figura, as sombras, mostrando que Jesus viria, caiu, aí começa mostrando, já na queda começa mostrando uma figura de Jesus ali, que da semente da mulher nasceria um, que ia pisar na cabeça da serpente, ela ia lhe ferir o calcanhar, lembra dessa passagem? Então, o que acontece? A partir do momento da queda, Jesus faz tudo, pois o homem cai, e aí começa Deus mostrar que ali não estava perdido todas as coisas. Resumão. Aí, Deus, na sua linda e maravilhosa, né, graça, onisciência, onipresença, plano eterno, o que ele faz? Ele mostra ali, virá um Salvador para trazer de volta esse homem, modo de dizer, a descendência dele, né? Este homem de volta a mim, para eu ter relacionamento de novo com essa humanidade. Vamos pensar, entendimento. Bíblia, fé, ela é firmada no entendimento, irmãos. Sem entendimento, você não firma com Deus. Você não firma com Deus de me achar bonito, ou de eu achar, quando eu falo que tem um anjo do seu lado. Você não firma com Deus de fazer orações, votos, campanhas. Você não firma com Deus isso. Isso fortalece a sua santificação. Você firma com Deus lendo a palavra, ouvindo a palavra. Você firma com Deus lendo a sua carta, lendo a sua história, lendo quem Ele é, trazendo à memória quem Ele é. Quanto menos você se aproximar da palavra,
A sua fé, ela vai minando, minando, minando. E você não tem forças mais para acreditar. E põe em dúvida até o Salvador. O que acontece? Deus vai, tem uma promessa. Seu filho já tinha se proposto a vir. Ok, estava tudo lá no céu. O homem peca. Ok, porque Deus quer o coração verdadeiro. Que queira estar com ele de verdade, não pelo que ele dá, mas pelo que ele é, para que a pessoa entenda que ele gosta de família, ele é amor, e ele quer o bem. Na verdade, ele é Deus, ele é a fonte, ele é tudo. Santo Deus, oh aleluia, Santo Deus, aleluia. Ele é tudo, irmãos. O que acontece? A partir daí, Deus começa, como que vai vir? Se foi o homem que pecou, porque o que é pecado? É sair dos planos. Então eu tenho que mandar alguém para entrar de novo nesses planos. Para realmente mostrar quem mostra quem eu sou. Trazer a memória desse homem quem eu sou. Já pararam para pensar nisso? Dessa forma? Sabe por que não? Porque o Espírito Santo está dizendo isso agora. Eu tenho certeza disso, que ele está dizendo agora para nós de uma forma diferente. Cristo vem para mostrar o Pai novamente. Cristo vem para mostrar que vale a pena obedecer e morte de cruz, de sofrimento humano, dizendo que nesta terra a gente não ganha nada. E que importa é que ele sabe que vai voltar para o Pai. E que ele foi obediente, ele aprendeu a obedecer aqui na terra. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Que coisa linda é essa que o Espírito Santo está fluindo. E aí, o que acontece? Como que Jesus poderia vir com esse homem caído? Estamos caminhando na história. Estou dando uma aula de Bíblia para nós, né? O Espírito Santo está dando uma aula de Bíblia. E aí o que acontece? Bíblia, irmãos. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Repete para você entender. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso separar um tempo com qualidade, com atenção, no silêncio. Só eu e Deus e a sua palavra. E ouvir o que o Espírito Santo vai me ensinar acerca do Pai. Por que eu pedi para você repetir? Para você acreditar e para você lembrar. É fácil ler a Bíblia quando o Espírito Santo sustenta. O que acontece? Não dava para vir, ok. Vai vir do pecado? Não dá. Porque ele não é desobediente, ele vem para mostrar a obediência. Ele tem que vir para mostrar que é o sem o pecado. O que Deus faz? Não dá, cara, não dá. Esse cara sou eu, tá, irmãos, que estou falando. Essa palavra cara. Não dá. Então eu tenho que formar um povo, começar a me revelar na forma que eu sou, rígida, como lei. E esse homem vai ver que é impossível me agradar com essas normas, porque nunca ninguém vai conseguir me agradar com essa lei, porque eu sou santo. O homem nunca vai conseguir se santificar à minha altura. Eita Deus lindo. E aí o que acontece? Eu vou preparar um povo, o meu povo eu vou formar. E aí ele começa. Abraão, chama, sai dessa terra e vai. Isaac, Jacó, de Jacó as 12 tribos, e de lá vai, e de lá sai Jesus, lá e depois lá vem, vai indo, eu não vou entrar em genealogia. E aí o que acontece? De uma das linhagens de Judá vem Jesus. Só que Jesus não vem da natureza humana,
Mas ele vem do homem porque ele foi gerado dentro de uma mulher humana. Mas o sêmen não era do homem. O sêmen era a palavra, era o Espírito. Então, quando o anjo disse, você é bem-aventurada, ela disse, eis-me aqui, faça-se como o Senhor quer. Estou falando com a minha palavra. Quando a palavra junto com a fé produziu Cristo no ventre. O que acontece? Cristo vem junto com a fé de um ser humano. Eita, Deus lindo! E aí nasce Jesus. Sem o pecado. Sem o sêmen do homem. E a partir daí, ele começa a viver entre nós. Só que antes é quando entra a Páscoa. O que acontece? Ela mostra exatamente o quê? O que Jesus teria que fazer para que nós pudéssemos novamente ter acesso a Deus. E o que acontece? Jesus, ele tinha que dar uma figura de linguagem, mostrando para o homem como que seria isso. Por quê? Porque com Deus, para Deus, sangue é vida, sacrifício é vida. Remissão se faz com sangue. E aí o que ele faz? Existia toda uma situação, Deus, ele é tão lindo que nada na Bíblia. Por isso tem gente que ignora o Velho Testamento, mas tudo se junta. Nada da Bíblia é por acaso. Velho Testamento tem promessas de Jesus, promessas de final dos tempos, promessa de como será lá na frente. Novo Testamento mostra o cumprimento daquilo que o Velho já avisou, em formas de figuras de linguagem, em símbolos. Deus não deixa ninguém enganado, Ele sempre prepara, Ele não pega ninguém no pulo. Deus, Ele não dá susto. A Bíblia é clara, Jesus está às portas, está, mas todo mundo vai ouvir falar antes, para que Deus, através da sua justiça, mostre, ninguém possa dizer, eu não sabia, Deus foi injusto comigo, eu não sabia que eu tinha essa oportunidade. É muito lindo isso. Deus, Ele é, junto com a santidade, com o amor, Ele é longânimo, Ele é poderoso, Ele é misericordioso. Então tem tantos atributos nesse Pai. Quando a gente começa a conhecer Deus, a gente começa a querer ficar assim, ó, falando, e vai indo para um monte de lugar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele faz assim, ó, uau, ele abre assim, ó. Ele abre o reino. Ele abre o mundo espiritual. Então, ao mesmo tempo, você olha Deus parece que sentado num trono. Ao mesmo tempo, você vê a grandeza. Ao mesmo tempo, você vê o amor. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo move aqui. Ao mesmo tempo, você como carne, você não aguenta. Ao mesmo tempo, sua mente vai ficando confusa. Aí você vai, meu Deus, o que está acontecendo? E você vai sendo movido pelo Espírito Santo para uma lucidez espiritual. Para não ser enganado, porque Deus, Ele não quer você enganado nessa terra suja, guiada por Satanás e seus anjos caídos. Satanás, o adversário, da qual ainda pessoas cauterizadas se dobram a ele. E viram as costas para o seu Criador. Oh, aleluia, oricantarabalás. Mas Deus abre os olhos, porque Deus tem compromisso com essa pessoa que está cega e não com aquele bicho sujo. Porque aquele já está derrotado e sentenciado. Porque existe em Deus o teu Pai e o meu, misericórdia, longanimidade, graça, compaixão, amor.
e um desejo enorme de abençoar. E o que acontece? E Jesus, com tudo isso que mostrava lá no Velho Testamento que ele tinha que cumprir, Deus vai e mostra essa figura lá, através da Páscoa. Esse povo da qual, porque tem o rastro da serpente que estava caído lá desde então, né? Esse povo da qual Deus separa, ele começa a sofrer o quê? Uma escravidão, que é o povo de Deus, os israelitas, que são aonde? Que são fixados no Egito e começam a se tornar escravos. Ficam 430 anos escravos ali. Chega um momento de tanto o povo clamar, chega o momento do sim de Deus, né? Através de Moisés, Deus preparando todas as coisas, Moisés, não vou entrar na história, começa a ser usado por Deus. Deus usa Moisés, não vou contar a história, através disso, ele vai lançando todas as pragas sobre o Egito, para mostrar lá para aquele povo que ele era Deus. E é quando a gente chega na última praga, perto da libertação, a última praga tem a ver com a vinda de Cristo. A última praga, que é o ápice, é quando Deus dá um basta. É quando o homem no pecado não aguenta mais sofrer. É quando ele tem que olhar para Cristo. E é através disso, por isso que, se você quiser ler lá, eu não vou ler com você, por isso que a Bíblia fala, a lei que é lá no Velho Testamento, traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. E eu vou dizer uma coisa, Jesus, presta atenção, ele não veio aqui no Novo Testamento cumprir a Páscoa do Velho. Ele veio? Veio ou não veio? Por que não? Eu falei não veio, você falou não, mas por quê? Hã? Porque ele é, mas por que ele não veio? A lei traz apenas uma sombra. Irmãos, pensa. Você tem que ler a palavra. Sombra. Sombra é algo que mostra coisas reais? Então, a Páscoa era real? Falando em termos de reino, a Páscoa era um símbolo. A Páscoa, na verdade, mostra o quê? Na verdade, a Páscoa, ela só mostrava uma sombra daquilo que estava no céu. Se eu estou aqui e eu estou projetando a minha sombra, significa que para a sombra estar ali, tem que ter um objeto em algum lugar que reflete essa sombra. Não tem? Não tem, irmãos? Por que fala então que a lei era apenas uma sombra? Porque tudo que estava na lei refletia o plano de Deus na terra, o plano que Deus tinha lá no coração dele, que ia se cumprir quando? Quando Cristo viesse. Por isso que Jesus tinha que vir. A figura da sombra tinha que se manifestar, irmãos. A sombra por si só, ela faz alguma coisa? Quem faz? É a sombra ou é a figura? Por isso que a lei mata. Estão entendendo, irmãos? Bíblia. Estudo. Por isso que é bom pregar estudo. A lei mata, porque a lei não faz nada. A lei ela é importante sim, porque ela mostra todo o mover de Deus. Mas, o que acontece? A manifestação que salva. A lei traz, guarda isso na sua mente. Hebreus 10, 1.
a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Olha lá. Por isso, ela nunca consegue, eita Deus lindo, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar o que se aproximam para adorar. Eita Deus lindo, sou. Pirei agora nortista. Olha só. Por isso, o que eles tinham que fazer todo ano? Ir lá e fazer a expiação do pecado de todo mundo. Por isso, se você vai indo, lendo, está falando, lá na frente cai por terra tudo aquilo que eu tenho que morrer, voltar, morrer, voltar, morrer, voltar. Porque se eu acredito nisso, eu estou derrubando, caindo por terra todo o sacrifício de Jesus, que é suficiente uma vez só. Você não precisa fazer nada, nem com as suas mãos, que você tem que vir se aperfeiçoar. Você anula a graça. Que absurdo. Cristo é ou não é? Ele é? Ele é, irmãos? Irmãos, Ele é? Ele é Senhor? Olha só. A partir daí, se você for lendo lá na frente, fala o quê? Que é destinado ao homem morrer uma só vez. Depois vir o juízo. É Hebreus 1, 24, é isso? Hebreus 10, 24? Acho que é, né? Vê lá. Tem versículo 24 no capítulo 10? É que eu não lembro de cabeça. Não, não é. Capítulo 10, que é destinado a morrer uma vez só. É Hebreus 1, 24? Não. Procura aí. Bom, então, 9, 27, né? Põe aí no 9, 27. Da mesma, sobe 1, 26, mais 1, 25, mais 1, 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens. Por que eu mandei subir? Para a gente pegar o contexto, certo? Uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou, por quê? Porque tinha aquela coisa do tabernáculo. Ele entrou no céu. Lá quando ele veio, quando ele morreu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio, que era o cordeiro. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez, por todas, do fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso, enfrentar o juízo. Isso é bíblico. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, que é o que nós estamos esperando, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação, pegar o povo e levar para o céu. Mais um tem? Aí é o 10:1, vai. E aí, por isso que fala da lei que traz apenas a sombra dos sacrifícios, ou melhor, dos benefícios que hão de vir. Então a sombra só existe porque Cristo existiu. A Páscoa existiu para mostrar o que já estava lá no céu.
amadurecendo para, na plenitude dos tempos, como diz Gálatas, manifestar entre nós. Então, Jesus é o nosso sacrifício definitivo. Por quê? Olha só, é tão lindo, lembra que eu falei do sangue? Que para Deus a remissão só se faz através de sangue? Hebreus 9, 22, olha o que diz. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão. E sem derramamento de sangue, não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Então, nenhum sacrifício terreno pode, nenhum bicho terreno, nada que se oferece aqui, pode ser sacrifício para o céu. Entenderam isso? Nenhum sacrifício de bode, galinha, de não sei o que, pode ser sacrifício para o céu. Por isso que nós somos salvos pela graça. Nada que a gente faz ajuda na salvação. O único sacrifício que Deus fala é oferecer-nos em sacrifício vivo, como um culto racional, entendendo quem é Cristo, abrindo o coração para Ele, entregando-se a Ele em adoração. Olha que coisa mais linda, irmãos. As próprias coisas celestiais têm que ter sacrifícios superiores. Por isso que Jesus veio e teve que vir. Pois Cristo não entrou, é o que nós falamos aqui agora, né? Já lemos aqui tudo que nós tínhamos que ler. E é isso que eu falo. Aí a gente fala, Feliz Páscoa. Porque, olha só que interessante. A Bíblia, se você for ver lá, onde está a Páscoa, ela está onde? Aonde que está a Páscoa, falando da Páscoa na Bíblia? Êxodo. Êxodo o quê? Êxodo 12. Se você quiser entender a Páscoa e você começar a ver o Senhor Jesus, lógico que eu não vou ler aqui com vocês. O desejo era, porque como muita gente não lê e não vai ler, o desejo era pegar na mão e falar, tá pensando que eu vou terminar hoje? Então vamos começar. Vamos ler. Não temos pressa, né? Seria assim, Êxodo 12, 21. Mas olha, na sua casa, Êxodo 11, olha só, vou dar uma pegada geral aí. Olha que interessante. Êxodo, começa a história lá, mostrando um pouco Jesus. Êxodo 11, Deus anuncia a última praga. Lembra que eu falei que quando começa a vinda, manifestação de Cristo? Êxodo 11, Deus anuncia a última praga. Êxodo 12, eu dei uma resumida. Começa os preparativos para o povo judeu. Aí Deus começa a falar. Lá no 10º dia, você prepara um cordeiro ou um carneiro de 1 ano, sem mácula. Você separa ele lá bonitinho. Separa ele até o 14º dia. Lá no 14º dia, você vai sacrificar. Aí o que você faz? Você vai ver o tamanho dele, se serve, se é só para você, para sua família, se não, se ele for muito grande, você divide com outras pessoas. Isso tem muitos símbolos e a gente pode ficar muito tempo falando sobre isso. E aí começa a explicar. No 14º dia, você vai se preparar, tudo bonitinho, com a sandália nos pés, preparado para imolar esse cordeiro. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o sangue, eu estou falando bem por cima. Você vai pegar o sangue desse cordeiro, vai pegar, vai passar lá nos umbrais das portas, em cima e nas laterais, e não vai sair mais de casa. Junto com ervas amargas e pães asmos. Esta é a ceia do Senhor, não é assim?
Esta é a Páscoa do Senhor. Não é a ceia. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, esta é o Pessá do Senhor. Esta é a passagem, passar por cima. Significa, este é o livramento do Senhor. Esta é a providência do Senhor. Esta é a salvação do Senhor. Este é o mover do Senhor para você. Este é o que Deus preparou, a provisão minha, que é o próprio Filho fazendo a remissão. Lá para frente. Aí o que acontece? Aí Deus fala tudo isso. O que acontece? Lá quando tem um certo horário, vem lá o anjo da morte na cidade e acaba com todos os primogênitos dos egípcios, inclusive de animais, e todo mundo morre. O povo que tinha recebido essas orientações, que era o povo, os israelitas, que eles estavam com os umbrais nas portas, entendendo que eles estavam embaixo dessa provisão, dessa fé, e tinham obedecido todo esse cerimonial. O que aconteceu? Eles não morreram. A partir daí, olha que coisa mais linda. A partir daí, eles pegam, né? Aí o povo do egípcio fala, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Eles vão, estou resumindo, e começa, Êxodo 13. Olha só, Êxodo 12, eles começam a sair do Egito. Êxodo 13, eles começam a caminhar rumo ao Mar Vermelho, indo em sentido à terra prometida. Até então eles não sabiam que era rumo ao Mar Vermelho, né? Mas eles começam a caminhar. O que acontece? Deus muda a rota deles, porque num lado estava tendo guerra, e eles se deparam rumo ao mar, do lado montanha, mar e o povo atrás deles, os egípcios. O que Deus faz? Diga ao povo que marche. Moisés vai, estende a vara dele, abre o mar, e o que acontece? Se você for ler aqui, Êxodo, na verdade, 13, começa a falar, vocês vão rumo ao mar, eles estão indo rumo ao mar, e também começa a falar, essa celebração, vocês vão fazer como memorial às futuras gerações, mostrando o livramento que eu dei a vocês quando eram escravos no Egito. Por que o Senhor pediu para eles colocar isso como memorial, irmãos? Por quê? Porque representava algum plano de salvação. Porque prefigurava a vinda do Messias. Para não esquecer esse símbolo de que Cristo estava por vir. Junto com isso, os Messias, os profetas começaram a falar da vinda de um Messias. Houve toda a história do povo de Israel que vocês sabem. Que deve, pelo menos acredito que devam saber alguma coisa. E aí começa, Êxodo 14, eles começa a perseguição. E aí tem a salvação por parte de Deus, que o mar se abre, eles começam a ir atrás deles e eles são engolidos, não é isso? Aí no Êxodo 15, o povo celebra, aí Miriam dança, após a travessia e a morte dos judeus, não é isso? A partir do Êxodo 16, começa a peregrinação. A peregrinação no Egito, que é o quê? Há a salvação, e aí começa a peregrinação. Rumo ao quê? A terra prometida. Olha que coisa. E aí, acontece que nem todos entraram na terra prometida, só aqueles que confiavam, biriri, bororó, bororó. Se vocês forem olhar toda a história no Velho Testamento, irmãos, tem tudo a ver com a história da igreja hoje. Tem tudo a ver. Porque a Páscoa no Velho Testamento representava em tudo o sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar dos pecados. Lembra que eu falei no início que o propósito de Deus era construir toda uma história, preparar tudo para que quando Jesus viesse, ser o único e suficiente Salvador? Nesse meio do caminho, quanta coisa que você já aprendeu?
a forma como Deus pensa. Deus, ele é o justo juiz. Ele não faz nada sem propósito. Ele não faz nada sem ser legal, de uma forma de lei, sem ser justo. Ele não se contradiz. Ele não é aquele que hoje pensa uma coisa, amanhã ele muda de ideia. Ele é firme, ele é constante, ele não tem sombra de variação, irmãos. Quando ele diz que perdoa, ele perdoa. Quando ele diz que aceita, ele aceita. Quando ele diz que seu nome está escrito no livro da vida, o seu nome está escrito no livro da vida. E tudo está se comprovando dentro da própria palavra de Deus. E aí, o que acontece? Aí você começa a perceber que tudo que estava lá é sombra das coisas que haveriam de vir. Tudo que estava lá é sombra das coisas que haveriam de vir. E aí a gente chega lá no Novo Testamento. João fala lá, em João, acho que é 1:29, que fala, é João 1:29? Bota lá. João 1:29. Acho que é João 1:29. Que fala lá, eis o Cordeiro, quando ele vê Jesus. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deu aí? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando. Esse eu acertei. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Por que ele falou disso? Por quê? Por que ele usou a palavra cordeiro? Porque ele queria falar, lembra aquela historinha que vocês ouviram do cordeiro? Aí tá lindo Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. Então a remissão agora é séria. Ela é genuína, ela é uma vez só. Que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. E aí o que acontece? Aí Jesus vem, se manifesta, cumpre todas as coisas, inclusive batismo. Começa a se manifestar como filho de Deus. Como filho, inclusive, é tão lindo que lá em Mateus ele se coloca, quando ele está na crucificação lá, ele começa a falar que ele é filho do homem. Mostrando que ele vem da mesma genealogia. Irmãos, e olha que interessante, e é o que eu falo e o que pode estar acontecendo conosco. E o que acontece? Eu não vou ler com vocês, mas se vocês quiserem, é muito delicioso, né? Mas eu não vou poder ler. Mas se vocês, olha, a partir de Mateus 26, eu sei que o pastor leu alguma coisa, a partir de Mateus 26, começa a falar da conspiração. Que 2 dias lá, antes da Páscoa, ele começou a falar que ele ia ser crucificado. E aí ele começa a preparar todas as coisas. Ele é ungido. Aí depois tem a conspiração. Ele é vendido por 30 moedas. Aí depois ele faz o quê? Em Mateus 26, verso 17. Olha só. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está celebrando ainda o memorial antigo. Porque ele não tinha morrido. É a última ceia. Que coisa linda. Jesus celebra ainda como um exímio judeu a ceia. Aí ele fala lá, a gente tem que preparar a refeição da Páscoa. Então eu quero trazer à memória o porquê eu vim e ligar ao meu sacrifício. Ele vem se revelar. Eu sou o Cordeiro. Santo Deus. Aí ele fala, o mestre diz, verso de número 18, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Irmãos,
Aquilo que para os judeus era memorial de celebrar a Páscoa com cordeiros e tudo mais, foi transformado em ceia para nós. Eles celebravam como uma provisão. A nossa provisão eterna já veio. Então nós celebramos com fé nessa provisão eterna, esperando a vinda desse. Não para fazer a expiação, mas para nos buscar para a eterna morada, para toda a eternidade. Então toda vez que está a mesa posta, lembrando, não era o pão asmo, não era o cordeiro, mas lembrando, aqui, irmãos, lembrando, irmãos, o corpo, lembrando, pão, vida, pão, vida, trigo, se o grão de trigo não cair e não morrer, fica ele só. Oh, aleluia! Mas se ele cair, ele dá muito fruto, se morrer, ele dá muito fruto. Pão é feito do quê, irmãos? Representa o corpo. Pão representa corpo. E o suco de uva, representando, não é cordeiro, é corpo. Então, aquele memorial foi transformado em outro memorial. Trigo. Aquele cordeiro agora é o nosso Cristo. O cordeiro vivo que desceu do céu. E o suco de uva, porque nós tomamos o suco de uva para representar o vinho que representa o sangue de Cristo. Que a expiação celeste é feito com algo que desceu do céu, com o sangue daquele que desceu do céu, um sangue puro, sem contato com o pecado que não conhece Deus, que desobedece. Mas um homem genuíno, que mostrou fiel até o fim, que vale a pena. Esse que sofreu, através disso, ele nos fez a remissão, que você depois vai ler, que ele vai indo, Jesus no Getsemane, e aí vai indo, Jesus durante Pilar, e vai indo, a morte dele, o sepultamento. Olha que coisa mais linda. Esse é o que venceu por nós. Mas só que até então, o que eu quero dizer, trazer para vocês, já indo para o fim, é que vamos pensar como aqueles discípulos. Na sexta-feira que ele morreu, o que aconteceu? Ele foi colocado aonde? Lá no sepulcro, não é? Culpado, então ele estava como? Morto, ele tinha sido crucificado, ele tinha sido espancado, aparentemente tudo acabado, aparentemente aqueles que tinham visto os milagres dele, que tinham acreditado de todo o coração, estavam vendo o quê? Jesus estava morto. Não é isso? As crenças poderiam estar mortas. Não havia nada a fazer. Eles estavam como? Frustrados. A menos que fosse verdade o que Maria tivesse visto. Alguns creram, porém alguns duvidaram. Viu o quê? Tumba vazia, as roupas totalmente desocupadas, ali largadas, não é isso? Ela viu anjos ali, conversou, que disse o quê? Por que você procura os vivos entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E aí eu pergunto, se fosse então verdade,
A esperança não estava morta. A esperança estava viva. Se fosse verdade a ressurreição, a esperança não estava morta. A esperança estava viva. Se ele tinha ressuscitado de fato, então estava tudo bem. A alegria voltaria para o coração. Eles poderiam estar mais calmos, que não estavam perdidos tudo aquilo que eles estavam fazendo. Aí entra uma questão que eu quero falar para você, por isso que eu entro nessa reflexão. Se eles pudessem crer, porque até então eles não tinham visto Jesus. Será que você está assim hoje? Você não viu. Você ouviu falar. Você tem o Espírito aí dentro de você. Você crê que isso é balela? Ou que isso realmente é um símbolo real de que Cristo verdadeiramente veio como homem, viveu entre nós, sofreu, padeceu, morreu, mas a morte não teve poder contra ele, porque ele venceu, ele matou a morte, porque ele ressuscitou. Irmãos, este é o real significado da Páscoa. Jesus vivo está. Jesus foi ressuscitado com o poder do Espírito Santo. A morte não teve poder. Por quê? O aguilhão, o que é aguilhão? Aquilo que espeta, que faz sofrer. O aguilhão do pecado é o quê? A morte. Então o que acontece? Só que a morte não tinha mais ele não tinha o pecado, o aguilhão do pecado. Então a morte enfraqueceu diante de Jesus. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu senhorio sobre mim e sobre você? Morte eterna. Ele dizia, mesmo que você esteja morto, você viverá. Porque assim como eu ressuscitei, você em mim também vai ressuscitar. Você é diferente. Irmãos, nós temos que entender. Jesus, em João 2,19, mostra lá, ele desafiou a morte. Você sabe por quê? Vocês lembram lá em João 2, 13 a 22, quando ele vai lá no templo e ele vê aquela bagunça? Vocês lembram disso? É João 2, 13. Que estava chegando a Páscoa, ele foi para lá, para o templo. Eu estou lendo aqui rapidinho o versículo. E aí ele viu gente vendendo boi, ovelha, uma bagunça lá, trocando por dinheiro. Aí ele fez o quê? Ele expulsou todos do templo, ele fez um chicote de corda. Vocês já ouviram falar dessa passagem? Expulsou tudo, bem como as ovelhas, os boi, espalhou as moedas e virou a mesa de todo mundo. Ainda ele falou àqueles que vendiam pombo, olha só, tire essas coisas daqui, pare de fazer da casa do meu pai um mercado. E os discípulos lembraram que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Aí os judeus perguntou, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Você sabe o que ele falou? O que foi a prova da autoridade dele, irmãos? Destrua esse templo e eu vou levantar ele em 3 dias. Aí eles falam, como que você vai... Olha como que eles eram carnais, humanos. Eles conheciam a palavra, que muitos é a Bíblia, só de ouvir falar, só de religiosidade. Mas não tinham intimidade com o Deus da palavra. Aí ele falava, como? O templo levou 46 anos para ser edificado, o Senhor vai levantar em 3 dias? Que abençoados.
Mas o templo da qual Jesus falava era o corpo. O que acontece? Vocês podem derrubar o templo. Mas em 3 dias eu levanto. Vocês podem me matar. Eu posso morrer na terra. Com enfermidade por causa do pecado, que eu tenho ainda descendência adâmica. Mas o meu espírito está em Deus. E eu sou nova criação. Mesmo que eu esteja morto, eu vivo em Deus. E aquilo que está preparado é muito maior do que aquilo que me é oferecido aqui na terra. Eu posso morrer, o templo pode acabar. O templo pode sofrer. A perseguição pode vir. As lutas podem vir, as coisas podem acontecer, mas em 3 dias eu restauro. O que é isso? É fé. Você tem fé para falar dessa forma? O templo pode morrer, eu posso ter luta. Estou falando pelo Espírito. Mas eu creio que mesmo estando morto, eu ressuscito. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Repete, o choro, Simone, você, os choros que você teve, dura uma noite, dura um tempo, mas a alegria vai vir. Você crê? O que é isso pela manhã? Está guardada, sabe por quem? Ele está aqui? Ele está aqui, irmãos? Onde que ele está? Acharam onde Maomé está? Acharam onde os outros estão? Acharam? Ele ressuscitou com o mesmo corpo. Ele ressuscitou com glória, com poder. E a Bíblia diz que a partir da ressurreição, foi-lhe dado um nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, que todo joelho vai se dobrar. E é esse Jesus, aleluia. Você consegue se levantar para glorificar? Mexe isso com você? Você está feliz? Você pode glorificar ou você continua apático? É no nome dele. E é esse Jesus que venceu e que vai te direcionar como filho. Confia, deixa ele te guiar. É ele. Se aproxima dele e ele se aproximará de você. É esse Jesus. Não fique triste por causa da enfermidade, Betânia. Não fique. Está entendendo o que Deus está falando? É alegria. É alegria. Circunstâncias de casamento, de emprego, de situação que ainda alguns não estão na presença do Senhor. Ele se encarrega. Ele se encarrega. Ele veio para os pecadores. Não é para o pecador. Ele veio para todos nós. Ele não faz acepção de pessoas. E é esse que nós glorificamos nesta manhã. E é esse que nós rendemos graças. Você pode comer chocolate? Pode, eu também vou comer. Se alguém te der alguma coisa, você vai jogar fora? Eu não vou. Ah, Jesus. Mas eu sei quem é Jesus. Eu sei que Jesus não se resume a um ovo de Páscoa, a um coelhinho. Não. Isso é maligno. Mas uma coisa eu digo, ele tem poder, porque através disso ele venceu a morte. E foi dado a ele todo o poder. Então, Jesus é o Senhor que eu declaro que é o meu rei. Jesus, toma conta da minha vida. Repete comigo, fecha os seus olhos. Jesus é o Senhor que é o Senhor da minha vida. Há alguém aqui que quer se reconciliar, que quer entregar sua vida a Jesus? Que quer realmente fazer
comunhão com Ele, que não conhece Jesus de ouvir falar e quer caminhar com Jesus, de andar com Ele. Se tiver alguém aqui, não precisa vir aqui. Você vai pôr a mão no seu coração junto com todo mundo, mas vai declarar isso que eu vou declarar agora. E vocês podem declarar todo mundo junto. Jesus, Tu és Senhor da minha vida. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é o Alfa. O Senhor é o Ômega. O Senhor é o início. O Senhor é fim. O Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Foi-lhe dado todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. O Senhor tragou a morte. A morte não tem mais poder em ti. E aquele que confia em ti e declara o seu nome, não tem mais poder também. Por isso que eu confesso que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Senhor, alcança, Senhor, os meus familiares, porque eu quero ainda dividir a Páscoa, Senhor. Senhor, a ceia que é hoje com os da minha casa, eu quero ceiar com eles, Pai. Oricantarabalás. Eu quero, Senhor, ceiar. Eu quero, Senhor, cantar o mesmo hino. Eu quero falar de um mesmo Deus. Eu quero, Senhor, te glorificar pelos 4 cantos da terra. Aonde eu for, que o Senhor esteja na minha boca. Senhor, eu me arrependo do que ficou daqui para trás. Pai, apaga as minhas transgressões. Em nome de Jesus. Pai, joga mesmo para o mar do esquecimento tudo aquilo que eu declarei contra ti. Eu te peço perdão, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos bater uma palmas para Jesus? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Estenda suas mãos para cá. Papai querido, nós estamos diante de Ti, Senhor, e queremos consagrar esses elementos, relembrando tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Te agradecemos por esse maravilhoso dia, Senhor. Deus, a terra toda, Senhor amado, se lembra, Deus, do que o Senhor fez por nós neste dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós consagramos esses elementos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmã Neuza, diaconisa Neuza, a pastora Márcia, por favor. Irmãos, venham até a frente, em nome do Senhor Jesus, e vamos participar juntos. Vamos participar juntos do suco de uva, que representa o sangue do Senhor, e desse pão, que representa o corpo do Senhor, que foi moído por causa das nossas transgressões. Todos que se reconciliaram com o Senhor, nesse momento da oração, já estão perdoados, amados. Amém? Todos quantos quiserem participar desse momento, vamos participar. Esse é o simbolismo da Páscoa. Amém?
Para Ele, para Ele. Pode participar do pão aí, amado.